Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a Atualidades Pampa desta quarta-feira, dia 4 de 4 de 2018. E os nervos estão à flor da pele, os olhares, os ouvidos estão todos na mesma coisa, que é com o STF. Por isso, vamos começar o nosso programa, obviamente, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Mas eu quero, antes de mais nada, apresentar para vocês um reforço que nós temos a partir de hoje no nosso Atualidades Pampa, que é o Ayrton Ruschel. O Ayrton Ruschel provavelmente deve ser já conhecido de vocês, porque já fez programas de esporte, programas aqui mesmo, até não foi, Ayrton, aqui, né mesmo? Isso. Seja bem-vindo ao nosso convívio. Ayrton Ruschel integra a nossa equipe a partir de hoje e está preocupado, já fizeram um terrorismo horrível com ele, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo. Magda, Ayrton Ruschel é um advogado, um comunicador. Isso. Me sinto aquele juvenil, aquele júnior ascendendo ao time profissional, assim, chega no meio dos craques, assim, no meio do Luan e do Arthur e precisa mostrar jogo. É bem como eu me sinto. Mas é uma alegria estar aqui com vocês, Magda, ter uma referência a quem eu conheço há muito tempo. E essa bancada de amigos. Temos duas jovens aqui conhecendo agora, mas o Chicão é um amigo também de longa data, uma referência, o homem mais invejado de Porto Alegre. É verdade, é verdade. E Gustavo Vitorino, esse sim, o irmão que a vida me deu. Eu tenho 7 irmãos queridos que estão na audiência agora, mas o irmão que a minha vida me deu, Gustavo Vitorino. Essa era a ideia, era já aumentar os telespectadores. Já tem mais 7, que são os irmãos do... Estamos indo bem? Estamos indo super bem. Desculpa, não, eu ia falar que a referência pro Ayrton tem que ser a Jéssica, que a Jéssica foi a sobrevivente do Atualidades Pampa, então te mira na Jéssica. Eu permaneço sobrevivendo aqui. É que entenda-se bem, essa é a ala dos jovens, a garotona e o garotão, coitado do Bidodandão, e lá até a Carla é a ala da intelectualidade, da classe, né, s'il vous plaît, e depois é a favela. Então, assim, em breve o senhor deve estar vindo para cá, na volta do Mário Barcelos, porque ficar na favela não é bom negócio, já posso antecipar isso. Mas a favela tem que ter um requinte, né? A gente está tentando melhorar a favela. Eu estreio nomeando o Chicão Tofani como meu procurador para fazer a nossa defesa da esquerda. Tá ralado. Não tem defesa contra os fatos. Os fatos mostram que essa história de favela é um proseleitismo, não existe. Eu sou uma grife, todo mundo sabe que eu sou a grife do programa, reconhecido em todas as camadas sociais. Não adianta ser conhecido só no chá de panela das amigas do Plaza. Não adianta ser conhecido só na Cidade Baixa, nem no pré, na gastronomia, na Pá de Chagas. Tem que ser conhecido em tudo que é rolo. Eu sou um cara assim, multifacetado, é isso aí. Facetado. O Chicão Tofani agora virou multifacetado. Vê se eu aguento. Meninos, me digam o que vocês me reproduzam algumas coisas do momento que vocês estavam até não faz muito tempo acompanhando o rádio, né, Gustavo? Eu vou manter o placar que eu tenho dito aqui já há algum tempo. Eu acho que ainda vai dar 6-5, favorável ao habeas corpus. Até agora nenhum voto saiu daquilo que se previu. A abertura foi o ministro Fachin, não houve necessidade de relatório, que já tinha sido lido na sessão anterior, então foram direto aos votos, ao fundamento, ao dispositivo. E o ministro Fachin, como era previsto, votou pela negativa do habeas corpus, se fundamentando nos precedentes da própria Corte. Depois veio o Gilmar Mendes, que não se fundamentou em coisa nenhuma, fez discurso político, chamou a imprensa brasileira de nazista, xingou o judiciário, xingou a polícia, xingou o Ministério Público, xingou todo mundo. E também xingou a cidadania. Eu me senti ofendido pelo senhor Gilmar Mendes, porque ele xingou a cidadania. Então, senhor Gilmar Mendes, eu me reservo o direito também de xingar o senhor. Mas não, para o senhor eu pediria só um exame de sanidade mental, porque parece que o senhor está completamente fora da casinha. Muy lejos de su casa. Depois veio o ministro Alexandre de Moraes, que usou um precedente interessante. Porque, para quem não conhece direito, vamos tentar deixar a coisa bem simplificada. É assim. Você, para recorrer a tribunais superiores, você precisa ter um tipo de lesão específica. Não é mais uma instância que julga mérito, quem cometeu o crime, quem fez o crime, as provas. Não, nada disso cabe você discutir lá em cima. Você discute no STJ se teve alguma irregularidade no processo. E no STF, se o processo, no transcorrer do processo, foi ferido algum dispositivo constitucional, alguma coisa que está na Constituição. Está lá, no artigo 5º, parágrafo 68.
onde diz que cabe o habeas corpus se uma pessoa sentir a sua liberdade ameaçada por algum ato ilegal ou abuso de poder, coisa e tal. O ministro Alexandre de Moraes já escreveu muitos livros sobre isso e ele fundamentou a opinião dele de forma bem clara. Ele disse, olha, até agora nós estamos tendo um processo regular. Não tem nada de errado no processo. Foi feita a denúncia, foi aceita a denúncia, foi julgado em primeira instância, condenado, recorreu à segunda instância, condenado, imediatamente vieram os embargos de declaração, respondidos os embargos de declaração. O processo não tem nada de errado, não tem nada de ilegal. E também não existe, e isso é fundamental para a obtenção do habeas corpus, qualquer tipo de abuso de autoridade. Porque está tudo sendo feito dentro da lei. Então, o ministro Alexandre de Moraes fez o 2-1. O ministro Barroso fez o 3-1, estabelecendo um critério. Estou resumindo rapidamente. Sim, que são contra. Contra também, fundamentando no princípio de que todo mundo é inocente, a presunção de inocência. E ele disse que a presunção de inocência ela é relativa. Você tem a presunção de inocência quando do ingresso da denúncia e do julgamento. Agora, julgamento em primeira instância, você é condenado. Julgamento em segunda instância, você continua sendo condenado. A presunção de inocência obedece a princípio de relatividade. Ou seja, passa a haver um processo de inversão. Hoje, o senhor Luiz Inácio, ele é um condenado. Sim. É ele que tem que provar a necessidade do habeas corpus e não o poder público, através da procuradora Raquel Dodge, fundamentar a negativa de habeas corpus. Fez o 3-1. A ministra Rosa Weber está votando nesse momento, estou acompanhando aqui, não sei se o Ruschel já recebeu. Não temos alguma coisa. Mas é importante, Magda, a questão foi muito mal conduzida pela presidente do Supremo, quando trouxe uma questão tão bombástica, uma questão tão emocional, que passa por todas as nossas vidas, dentro de um processo que era uma questão técnica. A questão técnica seria julgar se cabe habeas corpus para soltar qualquer condenado, e não o Lula. Então, por trazerem, no caso do Lula, criaram uma super importância, né, que criou esse caos social de a gente ver general fazendo pronunciamentos. O ministro Barroso, ele foi extremamente pedagógico quando ele disse, pessoal, não está se rediscutindo prova. Nesta fase, não se discute se a testemunha falseou a verdade, se a lei foi infringida. Não, o que se discute ali é, como bem disse o Gustavo, a constitucionalidade do habeas corpus. Então, é um julgamento técnico metido numa questão extremamente emocional que mexe com a população. Eu assisti, e como é bom assistir os argumentos de cada um deles, assim. A Rosa Weber, no caso, agora é a tal... Não, na hora do... Não, mas o Gilmar deixa eu chegar lá. Porque assim, a Rosa Weber é a tal da multifacetada. Até agora tem gente que diz, ela vai votar contra, ela vai votar a favor. E daqui a pouco a gente acha que ela vai votar do jeito, mas ela vai votar do outro. Ela tá assim, ó, ninguém conseguiu entender ainda aonde ela vai chegar. Bem diferente do ministro Barroso, que foi claro e foi de uma clareza absoluta para qualquer brasileiro entender. Sem usar juridiquês, ele explicou exatamente o que acontece dentro de um habeas corpus. Começou elogiando o ex-presidente Lula na sua condução do Brasil na época e na possibilidade, né, de alcançar os mais pobres, de repente, uma vida melhor, mas disse que, e ainda deixou bem claro, por ser um ex-presidente da República, eu sinto diferente de outros habeas corpus que aqui votei, porque tenho mais responsabilidade ainda. Deixou bem claro que a justiça hoje não faz justiça, ela é absolutamente injusta, tocou na ferida, sim, e disse que aquela cortou justiça, na carne. Exatamente, aquela justiça que não traz punibilidade, é uma justiça que as pessoas não acreditam mais e que as pessoas vão atrás da justiça pelas próprias mãos, e que isso se torna, e citou casos, né, que as pessoas constrangedores, e deixou bem claro também, junto com o Alexandre de Moraes, que deixou absolutamente claro de que quando se pede um habeas corpus, se pede em cima, e os argumentos da defesa são em cima da ilegalidade ou do abuso de poder de uma decisão do STJ. É isso que se está analisando neste momento. E não se tem nenhuma ilegalidade ou nenhum abuso de poder, porque o STJ votou conforme a jurisprudência do próprio STF. Sim. E aí foi mais adiante, se for analisar a prisão em segunda instância, e trouxe o ordenamento de... Aliás, porque o Marco Aurélio Melo
disse assim, bom, faz 2 anos que a gente vota a favor da prisão de segunda instância, mas desde 2009 até 2016 a gente votava contra. E o Alexandre de Moraes disse assim, bom, mas antes disso, até 2009, se votou a favor da prisão em segunda instância. Inclusive, antes se votava a favor da prisão já em primeira instância. Então, ele trouxe toda a história. Sim. Porque a história não começa em 2009. Porque as pessoas estão ignorando isso, E a história começa lá em 1988, quando a gente teve a nossa Constituição. E o Barroso, de forma clara também, disse o seguinte, em segunda instância, o colegiado analisa e depois não tem mais como mudar a autoria do crime e a sua materialidade. O que quer isso dizer? O crime aconteceu? Aconteceu. Quem praticou foi quem é hoje condenado. Isso não muda nem pelo STJ, nem pelo STF. Portanto, uma condenação em segunda instância não fere o princípio que falou o Vitorino, que é o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Então, ficou absolutamente claro, nem de um lado, nem de outro cabe esse tal do habeas corpus. Então, assim, tirei o meu chapéu, em especial para o ministro Barroso, porque falou para todo mundo. Qualquer um que assistiu ele falar, conseguiu entender o que ele queria dizer. A pedagogia dele chamou atenção. É impressionante. É o que eu digo para quem vive, para quem ele é professor, né? Ele tem, super importante, Gustavo, nós entendemos, a Constituição é de 88. E ela procurou criar uma garantia constitucional através de um artigo que disse, olha, enquanto não transitar em julgado, não pode botar ninguém preso. Bem, isso num mundo ideal. O que se viu é que esse artigo serviu para proteger exatamente os infratores. Porque como um processo demora 15 anos para sair da segunda instância e ser julgado na instância superior, era sinônimo de, opa, não tem problema. Impunidade. Pega um bom advogado, pega o Gustavo Vitorino, ele vai te levar para o STJ e para o Supremo, e tu vai ter toda a impunibilidade que o mundo permite. Sabe que é o que acontece hoje. Não é muito bonitinha a franjinha do Dr. Rusch? Mas ele vai tirar. Ele vai tirar porque eu não admito que ninguém concorra com a minha franjinha. Com a tua franjinha. A minha franjinha ninguém vai concorrer. O assunto agora é sério, mas parece o Denis o Pimentinha. Tá, e agora, Ayrton? Mas até agora é tudo carinhoso. Aqui, ó, tua câmera é essa. Eu pensei que eu ia ser comparado com o Donald Trump. Aí, olha aqui, ó. Me admiro, pra me expurgar. Presta atenção, me admira o teu tupete de achar que tu vai ser considerado. Jéssica, agora eu sei por que tu sobreviveste ao programa. Se eu soube ser chamado de pimentinha na minha estreia. É que olha Donald Trump seria muito óbvio, né, Ruxa? Então eu fui pra outro Aqui é que eu acho assim, eu vou deixar bem claro para vocês. O fato de estrear no programa não garante mais imunidade. Claro que nenhuma. Ninguém tá pelo contrário, ou passa na prova de fogo. Vocês lembram aquele programa que tinha... Sobreviveu por semana, está vivo. É mais ou menos isso. O Ayrton chegou na feição. Senhores, eu pedi 3 programas só. Me deem 3 programas, tá? até vocês entrarem pesado. Eu não ganhei 10 minutos, senhor. Mas é pra tu já saber onde é que tu te meteste. Tô em casa. Tu já te meteste, tu sabe onde é que tu já te meteste. Fica sabendo. É pra descontrair. Uma concentração significativa de sindicalistas, dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista, está monitorando em telões a eleição, e quando o voto do Gilmar, houve a gritaria, parecia um gol, né? Como até agora está 3-1, a Rosa Weber ainda está enrolando. STF Rosa contra Lula. Estou vendo aqui. Opa. O que acontece? Vamos ver o que é. O que acontece que poderia acontecer? Rosa Weber, desde o início do voto, disse, eu sempre fui contra a prisão em segunda instância. Realmente, em 2016, ela foi contra a prisão em segunda instância. Mas, com relação ao habeas corpus, não existe ilegalidade ou abuso de poder do STJ. Claro. O STJ não teria como agir de outra forma, julgar de outra forma, senão a que julgou, porque o STF já tinha determinado qual era a linha a ser conduzida. Olha, chamou a atenção o voto dela, primeiro porque ela trouxe o voto escrito, né? Já veio uma questão pré-concebida. E ela leu, e visivelmente nervosa, acusando. E ela não sofreu metade do bullying que eu tenho essa informação que Rosa Weber cita Teori Zavascki e rejeita o habeas corpus de Lula. Não tenho como reputar ilegal, abusivo ou teratológico o acórdão do STJ. É exatamente. Tá aí o voto da Rosa Weber. Barroso, Vitava, nós comentamos no programa.
porque eu acho que Agora vai acreditava vir, nisso. agora vai vir a pressão para votar as ADINs que estão lá no STF para aí sim reverter a prisão. Eu acho que agora, já vai falar isso. em se confirmando o voto da Rosa Weber, eu acho que inverte a minha previsão e vira 6-5. Só que tem uma coisa, nós temos um ministro instável, Ucho. Um ministro nós temos instável na STF, que é o Fux. O Fux é um grande ponto de interrogação. Então, assim, porque eu não tenho dúvida em relação a esse 3-1, ela faria 4-1. O voto da Carmen Lúcia parece que não resta dúvida, ela já deixou bem claro, até em entrevistas, né, a posição dela. E o outro voto é de quem? Seria 3-1, 4-1, a Rosa 5-1? Não. Já disse. Olha aqui, ó, só para confirmar, não, esse é o voto da Rosa Weber. Então, Rosa Weber, o Marco Aurélio Mello e o Ricardo Lewandowski Alexandre de Moraes. O Marco Aurélio Mello e Ricardo Lewandowski se revoltam com o voto da Rosa Weber. A patota Não, isso é verdade, não tem. Parece que sentiu. Alexandre de Moraes faltou. Faltou. Alexandre de Moraes, Fachin. Alexandre de Moraes, Fachin, Rosa Weber e o o meu feeling, Gustavo. Então são 4-1. Já tem 4-1. 4-1, considerando os 4 votos que ainda tem, que é dos dois revoltadinhos, né? Sim, ela era o voto de Minerva. Ela era 4-1, dá 5, faltam 6. Seriam 6-5, porque tem a Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia é voto tido como certo contra o habeas corpus. Então, parece que se configura o 6-5. Mas agora, com essa mudança da Rosa Weber, eu não sei mais nada. Gustavo, eu ainda temo pelo Fux, que é instável. Não, que discutimos no teu programa ali, que enquanto votava o Barroso, a Câmara deu diversos takes nos nela. outros. E especialmente nela, que era a grande incógnita do voto. E algumas vezes ela estava aquecendo. Nós dissemos isso ao vivo no teu programa, que ela estava aquecendo com algumas opiniões que contrariavam as próprias opiniões dela. Por isso que eu estava aguardando o voto dela ainda. Eu queria só lembrar que a ministra Rosa Weber é gaúcha. Estado do Rio Grande do Sul. Ela é verde, amarelo e vermelho. E ela é Weber? E ela é Weber. Que isso? Ela é Weber. É da família. Mas olha, tu tá te achando. Aliás, essa mesa tá ficando germânica, né? Total. Weber, Ruschel. Aí quando voltar o Magda, então aí... Krieger. Ruschel. Ô, Magda. Senhor. Vamos criar uma comunidade de exilados na mesa? Eu tenho o nome de presidente da República, eu sou Rodrigues Alves. Agora, o que ficou também claro... Então, só para você saber do que vocês estão lidando. Para saber do que vocês estão lidando. E teve um clima de vocês aí. Um clima de tensão também no STF quando a ministra Carmen Lúcia foi indagada, enfim, pelo ministro Gilmar Mendes, e aí também o ministro Marco Aurélio foi para cima dela, dizendo que ela não deveria ter colocado, e eu acho que é a opinião do Ruschel, se eu bem entendi, o habeas corpus do ex-presidente Lula para votação, e sim as ações diretas de inconstitucionalidade que já estão para ser votada há muito tempo. Com essa decisão da Rosa Weber denegando o pedido de habeas corpus, provavelmente o placar realmente fica 6-5 contra o ex-presidente Lula, né? Então ele não vai levar esse habeas corpus, mas ainda continuam no Supremo 2 pedidos, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que podem reverter essa decisão. Olha aqui, a notícia, na manchete no Globo diz assim, ó, para vocês só para entender. Rosa Weber, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Aqui eu estou fazendo tudo. Rosa Weber rejeita, não quero, vota agora, mas tá um saco isso aqui. E a primeira sacanagem com a Rússia já aqui, ó, Rosa Weber não quer ser o voto decisivo, mas é o que diz o Globo. No blog do Globo. E a primeira sacanagem com o Ayrton Ruschel já começou. O Guilherme Brito já fez aquela montagem. Mandem pra mim. Programa Atualidade. Ô, Guilherme, manda pra Magda botar no ar. Manda pra mim, manda pra atualidades@pampa.com.br. Isso, então eu não vou ler o texto aqui, que senão vai estragar a surpresa. Mas é bem divertido. É divertido porque não é contigo, né? Mas tu já viu, olha aqui, ó. Você precisa ver o que nós passamos. Tá aqui a manchete, eu queria ler. Rosa Weber rejeita habeas corpus e abre caminho para STF, tá? Liberar a prisão de Lula. Aí. Tá bom?
Não, para liberar... Sim, a prisão, pode ser preso. Pode ser preso. Liberar a prisão de Lula. O que está acontecendo na aqui? verdade, por isso que a Carla pegou muito bem. Está sendo colocado como liberar a prisão do Lula. Não, mas era liberar a prisão de condenados em segunda Exatamente, instância. Não termos era maior, né? uma personalidade para o caso, porque aí tu personaliza a discussão. A minha crítica, e a Carla pegou muito bem quando repisou o que eu disse, é exatamente essa. Foi personificar numa pessoa, num ex-presidente, uma questão que é técnica e relevante. Eu te pergunto, ela tinha realmente como botar em votação a ação direta de inconstitucionalidade já há bastante tempo, mas há 2 anos atrás eles já tinham votado exatamente isso, era o argumento dela. E outra, um habeas corpus, ele é julgado antes de outras ações, de qualquer outra ação. E mais, eu acho até que foi uma jogada, porque sem a pressão de ser o ex-presidente Lula, sem a pressão da sociedade, passaria muito mais fácil essa ação direta de inconstitucionalidade. Então, eu não recrimino a Carmen Lúcia. Na verdade, a pressão é em cima da Lava Jato. A pressão começou toda em cima da Lava Jato. Com certeza. Porque a Constituição é de 88. Nesses 30 anos, por 20 e poucos anos, vigorou isso. Teve um período muito curto, foi de 2009, né, Gustavo? De 2009 a 2016, 7 anos. que se andou permitindo esse festival de impunidade, né? Então, em 2016, tinha se trazido para a regra geral. Na verdade, que é para o fim da impunidade. Chicão, tu vai levar chocolate branco pro Lula lá na cadeia? Chicão Tofani. Não tem nada a ver com o Lula. Leva lá, cara. De repente cabe essa solidariedade. Um docinho para adoçar. Tá, Chicão, Tá vestido mafioso hoje. Tá, deixa o Chicão se manifestar sobre a entrada do Russo, sobre alguma outra coisa. Nós vamos continuar falando sobre o julgamento, enfim. Tá no intervalo, e o intervalo teve bate-boca, viu? Meu Deus. Eles estão no lanchinho? O Marco Aurélio e o Lewandowski saíram fazendo cara feia pra Rosa Weber. Azar deles. Vamos lá. Sim, da turminha, né? Marco Aurélio, Lewandowski, Toffoli e Gilmar. O que vão fazer? Eu acho Eu quero anunciar que no intervalo não vou fazer cara feia com os meus colegas aqui. Na minha estreia aqui. Eu não vou fazer cara feia. Vamos levantar desde já aqui uma possibilidade que a Carla observou bem. Vão pedir agora, vistas. no desespero, pode pedir pode. vista. O Toffoli ou o Lewandowski pode pedir vista e sentar em cima do Mas processo. deixa eu fazer agora Como já pergunta. tem uma liminar em vigor... Para não prender? Deixa eu fazer uma pergunta de quem é povo, quem é a população. Então, ontem teve 45 mil palhaços. Exatamente, é o que eu ia dizer. Tu acha que eles vão ter capacidade de pedir vistas? Eles vão apanhar na saída. Eles vão apanhar na saída. Eles têm 6 segurança com metralhadora. Não, mas eles acertam. Blindado, Eles acertam. moram em mansões. O Gilmar Mendes já está em Lisboa. O Gilmar Mendes já está em Lisboa. Já 5 da tarde, assim. O Gilmar Mendes, na sustentação dele, falou contra mordomias, contra abusos. Aí saiu dali, pegou o avião e foi para Lisboa. Votou primeiro antes do Alexandre. Terça-feira. Tudo. Quer dizer, furou a fila, pediu para sair mais cedo. O que é isso? Que é isso? Uma chinelagem. Chinelagem mesmo. Chicão Tofani, quero te ouvir. Sobre o que, querido? Sobre o que tu quiseres falar, eu quero que tu fale. Me deixe fora dessa. Me deixe fora dessa, Chicão. Não, vou falar sobre Champions League, que hoje à tarde houve 2 jogos que eu absolutamente, de novo, acertei. Pato não entende nada, a Roma dele tomou 4-1 tomou. E o Kenny Braga entende alguma coisa? Não, o Kenny Braga não existe. Não, só o Chicão. Parou. O cara que ele fala fuça no rádio, que nem falou hoje. Eu vou olhar a tua fuça. Vamos com o teu comentário, querido. Cara aí desconta. Tá, desconta. Não dá bola pro Gustavo Eu acho que nesse aspecto o Roma já morreu, porque o Roma vai ter que ganhar de 4 do Barcelona em Roma. Impossível. E na outra ponta aconteceu uma zebraça. O Liverpool ganhou de 3-0 do time mais forte do mundo depois do Real Madrid, o City do Guardiola. O que vai acontecer? Em Manchester, o City vai ter que reverter uma partida difícil. E o Real Madrid, como na minha opinião já está na final, num golpe de sorte no sorteio, vai pegar o mais fraco dos 4, que seria o Liverpool, e vai para a final de novo. E todos aqueles que disseram que o Real Madrid estava desgastado, o Real Madrid não está nunca desgastado. O Real Madrid é o cara. Olha, os nossos telespectadores estão lembrando, e Chicão Tofani vai querer falar sobre isso, tenho certeza absoluta, sobre a fala do general Vilas Boas. Ele colocou o seguinte, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar um anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, a paz social e a democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Ele colocou isso no Twitter, foi assim,
colocar fogo... E tu sabe, cara, que todo o Brasil hoje não quer uma ditadura, mas quer uma intervenção militar. Claro, quer ordem. De 3 meses a 6 meses, exatamente. Mas botar ordem. É ordem. Terminar com esse STF, esse Congresso, começar novas eleições. Um novo Brasil. Tirar esses caras aí. Isso aí, a Ana de Porto Alegre, a Maria Helena Avellini e outras telespectadoras já estavam aqui nos cobrando para falar exatamente disso, do recado do general Vilas Boas. Eu quero, em cima disso, sair uma nota oficial do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Cláudio Lamarck, repudiando essas declarações, e eu quero me agregar ao meu presidente nacional, que eu acho que ainda as Forças Armadas são para ainda garantir a ordem e não para dar a ordem. Eu acho que no atual momento, Rússio, é para dar ordem. Porque esses caras, que ordem desses caras, do ministro que vota e vai para Portugal, no mínimo levou umas piriguetes para Cascais ainda. O que é com esses caras aí, chefe? Não. Que ordem é essa? Essa ordem existe. Que ordem. Parabéns pelo mais novo integrante da bancada, que só vem a brilhantar ainda mais este maravilhoso programa que está no coração de todos os gaúchos. Seja bem-vindo, Ayrton Ruschel. Tchau, querido Jair Carenato. O Dilon Camilo diz assim: boa noite. Hoje, mais do que nunca, a bancada Atualidades está pintada de Grêmio. Dê um abraço no Ruschel, gremista que tem a minha simpatia pela elegância e educação na discussão sobre futebol. Dilon Camilo. Olha, um elogio do Dilon Camilo. Tem que guardar. É um ex-adverso respeitoso. Boa noite a todos. O Ayrton Ruschel, na minha humilde opinião, está mais parecido com o Bolsonaro do que com o Pimentinha. Tem isso também. Tem isso também. Dá uma olhada no Guilherme. O Guilherme Brits mandou. Eu estou tentando, mas não chegou até agora. Ô, Guilherme, alguma coisa deu errado. Não deu. Foi o recorde de participação, de menor participação nessa bancada aqui. 9 dias. 9 dias. Olha, eu vou me esforçar. 9 meses, menos de 9 não teve. Não, 9 participações, mas teve uma pessoa que ficou mais tempo, mas com 4 ou 5 participações. Mas ele quer o recorde. Eu quero o recorde. O recorde é para ser batido. Tu tem que passar de 10. De 10. Eu já estou aqui há quase 2 anos já, ó. Recorde de sobrevivência. A favor do Ruschel, meu voto é Ruschel, porque com o Ruschel vai diminuir da ala de lá a discriminação comigo. Porque o Ruschel é vovô, só gosta de namorar guriazinha. O Ruschel, o neto o pedido era para não desconstruir o novo integrante. A real do Ruschel não desconstrói, espera o Ruschel é o Chicão não badalado, tá entendendo? Dá um close aqui, eu pedi 3 programas, senhores, eu implorei, teve reunião, eu chamei o Paulo Sérgio Pinto, que está nos assistindo. Paulo, vai lá, tu pode me ajudar, eles vão respeitar. O Paulo Sérgio chegou e pediu para esses moços aqui 3 programas para o Ruschel, não deu. Mas hoje é um cara boa pinta. Eu já recebi uma definição aqui. O Ruschel é o Chicão com cabelo. Olha aqui, ó. Boa noite, prezada bancada. Lá no Nova York 72. Que isso? Não pode contar a vida da pessoa. Não pode contar a vida da pessoa. Então a pessoa, porque já tá no ar. O Chicão expõe a dele e acha que tá na televisão pra quê? Não, mas a vida pessoal é divulgar a vida pessoal. Não, primeiro eu vou fazer o seguinte. Primeiro o seguinte, um fala de cada vez. Tem que assumir. Fala a Posso, Ratão? Mas não é ter que assumir, querida. Tu tá na televisão, a tua vida já é pública, as pessoas já têm que conhecer você. Não, isso é público até a página 2. Quem conhece coisa dele, agora tu contar a vida da pessoa não é legal. Ninguém vai contar, eu conheço todo mundo. Jéssica, por favor. O fato das pessoas te conhecer por dentro não quer dizer que... Isso aqui não é um programa de fofoca. Nós falamos sobre assuntos importantes, notícias. A nossa vida não é notícia. A minha para as pessoas é, me conhece muito por dentro. Mas é porque você é frecho, tu é celebridade, os outros todos são profissionais. Isso é verdade. Os outros todos são profissionais. Foi brilhante a participação. Brilhante. Os outros são profissionais. Não dá apoio pra Jéssica, que daí vamos dar silêncio aqui agora, que eu preciso puxar o programa pro lado. Olha aqui, ele já eu não conheço as tribos. A cadeira dele a minha cadeira desceu. A cadeira desceu. Ajuda o colega. Microfone para. Isso é uma armação para finalizar o apresentador. Eu acho que o Ruschel veio substituir o Scantofani. Pode ser. Eu acho. Mas olha, na cadeira aqui. Dá licença, eu quero passar o programa pra cá. Isso, tá. Obrigado. Então vamos lá, Gustavo. Ceguinho, para um pouquinho. Tá. Como é que vai me chamar de ceguinho? Não chama ele de ceguinho. Se o meu olhar é Ralph Lauren. Para, Chicão, eu preciso que tu fique quietinho. Vai ser com respeito. Eu vou te explicar por Vai ser com respeito. Senhor Ceguinho, vai ser com respeito. Fala, Gustavo Vitorino. Hoje, então, logo começou a votação, houve uma
houve uma queda significativa na Bolsa, o índice Bovespa deu uma desabada, chegou a ficar 2,5 negativo, aí restabeleceu, foi para 1,5, 1, e aí foi melhorando. Não foram os votos que fizeram com que a evolução do mercado acionário brasileiro, a Bolsa de Valores, se recuperasse. Não foram os votos, porque a evolução dos votos não seguiu o restabelecimento. Caiu o índice Bovespa, mas caiu muito pouco. Caiu 0,3% até o fechamento. Na realização, estava fechando em 0,3% negativo, o que não é tão significativo. Mas o dólar continua inquieto, 3,34 e com pressão. Aquilo que eu falei ontem, eu vou repetir, e é uma sensação que eu tenho em relação a essa movimentação do dólar, que já andou em 3,20, 3,14, 3. Tinha gente que chegou a afirmar que o dólar viraria o ano abaixo de R$3. 3,34 fechou hoje e continua sendo pressionado. A sensação que eu tenho, Magda, Sim. é de que não são as empresas, não é a realização, porque isso acontece em dezembro, tem gente tirando dinheiro do Brasil feito louco. De balde. De balde. De balde. E vou te dizer uma coisa assim, ó. Lembra aquele aviãozinho dos 5 milhões de dólares? 5 milhões. E tem outra coisa, eu acho que acontece com vocês ao nosso redor, nas nossas convivências, nos nossos grupos, cada um de nós sabe de pelo menos uma ou duas pessoas que está fazendo isso, e que está indo embora, e que está fazendo um monte de coisa dessa natureza. As pessoas estão fugindo do Brasil. Boas-vindas ao senhor Ayrton, o qual, juntamente com a Magda, veio para fazer a dupla franjinha da bancada. E observem, a franja de cada um está para o lado oposto. Então, se fossem irmãos siameses, teríamos uma franja de testa inteira. KKK. Abraços a todos, dessa bem-humorada bancada, e o Ayrton que entre no esquema. Denise de Bagé, nossa telespectadora assídua. O Rodrigo disse, ele é a cara do Eike Batista. Mas Rico, antes da falência. Porque o cabelo do Eike Batista, aquele é artificial, né? Claro. Mas e do Ayrton de verdade. Peraí. Encerra aí. Aqui. Não, do Ayrton é de verdade. É uma franjinha que me custa caro manter, pessoal. Não é assim, ela não ficou assim, porque... Tá, mas então bota lá Eu trabalho. Isso é peruca, Marta Gata uma vez me disse. A mulher que mais tem de cabelo quando sou Marta Gata diz, cabelo do Russo. Não é, não. Não é porque ele resiste bravamente. Se a Magda me autorizar, eu digo de onde é, mas a Magda tem que me autorizar. Tu ficou com uma guampinha. Ficou com uma guampinha aqui, tem que pra me ver aqui, ó. Quem é que faz teu cabelo? A Estética Amara. A Estética Amara, que é da família. Que é da família. Aliás, o Ayrton e eu nos conhecemos graças à irmã dele, Amara Ruschel, que foi a pioneira num salão como aquele que era da Estética Amara, que foi um tempo ali na Coronel Bordini, depois foi lá para Augusto Meyer, e graças à família é mantido esse espaço que com muita dificuldade a Mara e a Dona Carmen, tua mãe, foram pioneiras, e foram tempos áureos, e muitos profissionais de extremo talento foram crias da Estética Amara. Obrigado. Primeiro jabá do Ayrton. Saudade, meu pai e minha mãe te adoravam. Né? Me adoravam mesmo. A gente me emocionei agora. Primeiro jabá do Ayrton Ruschel, o patrocínio Magda Beatriz. Eu vou mandar um look para uma amiga minha que tem um recado interessante. A Luísa Helena Dornelles diz o seguinte: os homens mais fashion, mais disputados do cinema mundial são carecas. Franjinha é coisa da época de Elvis Presley. Tem um monte de nome. Vin Diesel. Bruce Willis. Franjinha. Nossa harmonia durou 5 minutos. Franjinha é coisa de quem não tem cabelo, entendeu? Que faz pejorativo franjinha de quem não tem cabelo. E não tem a menor chance de ter. E não quer assumir a careca. Pode ser. Sempre confiei na Rosa Weber, diz o Américo de Porto Alegre. O outro nosso telespectador, Matheus, do Partenon, diz o seguinte: boa noite a todos, só falta o Marne. Esse Ruschel merece estar no programa. Aí o Gustavo não fala muito. O Gustavo vai falar? O Marne lá tá com 3 mulheres fazendo rolo. O Ruschel, tu visse onde é que o Marne está? Vou te mostrar. Eu aviso. Enquanto isso, vocês vão falando. Eu acho que o Vitorino hoje está sendo um bom companheiro de programa, que está deixando o Ruschel falar. Agora, nos próximos dias... Mas vê se ele não está com cabresto aí. Vê se ele não está de cabresto. Mandaram tu ficar quieto? Sim.
Mandaram ele ficar quieto, hein? Lá de cima. Aqui, ó, a produtora está com a carta de demissão prontinha preenchida em meu nome. Olha aqui, ó. Olha onde anda Marne Barcelos, Ayrton Roxo. Vê se não é de causar inveja a todos dessa bancada. Mostra o Marne. Olha lá, olha lá. Cassino do Uruguai. Olha aqui, olha aqui. Roxo, por favor, usa aquela expressão que você usa entre os amigos. Cuidado. A pé nós iremos. Isso é criação do... Eu só quero dizer uma coisa, se essa bancada dá esse tipo de prestígio aí, por que eu não entrei antes nesse presta atenção, faz tudo direitinho, faz o tema direitinho pra ficar. Se comporta para não ser mandado pra casa, né, Maria? Aqui tem a época da guilhotina. Não, e outra coisa, o Marne, apesar desse estado dele, tá reclamando, viu? Tu acha? As coisas não estão como ele esperava, coisa e tal. Coitadinho do Marne. Jéssica, tu não deu uma notícia hoje. Eu não consigo falar. Então agora eu já tô passando pra ti. Quero dar uma notícia boa. Tu vem falando que a Guarda Municipal, a SUSEP, né, tem que estar mais bem armados, mais bem reforçados. E a SUSEP hoje ganhou do governo do estado armamentos e também viaturas. Tomara que melhore um pouquinho o serviço desses nossos agentes, né? Eles ganharam duas viaturas Nissan, 2 viaturas doadas pelo DPEM, que é modelo Ford. Ganharam 330 pistolas 4.8, calibre 0.40. Ganharam 35 carabinas, calibre .40, 160 espingardas, 62,1 mil munições para todas essas armas. Tomara que agora eles consigam trabalhar direito, né, os agentes da SUSEP, porque eles trabalham bem difícil o trabalho deles. Gente, o pessoal da SUSEP, a SUSEP tem falta de equipe. Tem. Carência, a superintendência da SUSEP, praticamente todas as entrevistas, eles olham, nós precisamos mais agentes. Sim. Porque, pra você ter uma ideia, tem alguns presídios, Magda, que a Brigada Militar ainda que faz a segurança. Recentemente entraram 480 agentes novos. Pois é, mas ainda é pouco. Eu sempre fui contra. Tem juiz que deixa de fazer audiência porque não tem como transportar, não tem agente para transportar, porque comprometeria a segurança de determinado local, uma equipe que monitora. Precisa, e olha, em vez de criar CC para político, o Chicão fala aí que é só para as periguéticos e tal, em vez de ficar criando CC para político, cabidão e tal, gente, precisa gente para a SUSEP, precisa polícia, precisa médico, precisa professor. Esses eu não reclamo de contratar. Pode fazer concurso todo mês. Gente, eu quero dar uma notícia para vocês que eu só li agora, nos foi enviada hoje pela manhã e a gente só chega aqui à noite e eu não ouvi nada a respeito disso, até me penitencio. O Roberto Nogueira, que é primo do Clóvis Duarte, me mandou um e-mail comunicando o falecimento do Norberto Baldoff. Aí ele disse, companheiros de muitas jornadas no Laje de Pedra, no Solar do Marquês, ali na Leopoldina Juvenil, muitas delas com meu primo, Clóvis Duarte, gravamos nosso último disco em casa. Vou te enviar, Magda, em breve uma cópia, porque é uma raridade. Obrigada, Roberto, eu quero muito. Acontece com todo mundo, né? Mas o Norberto deixa como é que se diz? Um legado. Um legado, obrigada. Um legado maravilhoso. Não dá para falar em música, não dá para falar em quem dançou sobre a boa música, né? Nós que somos da velha guarda, eu e Gustavo, né? Somos da velha guarda. Falar em música sem falar em Norberto Baldoff. Foi um conjunto extraordinário que criou o seu ritmo, criou o seu estilo, né? E fica na nossa lembrança. Ele criou o conjunto de baile, muito triste. Nós falamos de conjunto de baile no Rio Grande do Sul, foi criado pelo Quem não ouviu falar nos bailes da reitoria? Era Norberto Baldoff. Norberto Baldoff. Realmente é um tempo muito antigo. Arranjador espetacular, um excelente pianista. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, porque ele sempre foi meu ídolo. E tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente no Prêmio Açorianos do ano retrasado. Ele estava lá já com a saúde bastante frágil, amparado pela sua filha, enfim. E eu tirei uma foto com ele e tentei puxar assuntos sobre os tempos de baile, enfim, ele já estava com a saúde bastante frágil. A gente fica triste porque é um talento, né? E é tão bacana quando tu consegue associar uma marca ao teu nome. Tu falava, Norberto Baldoff, já associava a boa música. Boa música, a qualidade, linka, né? Exatamente. Isso é o maior sucesso que tu pode ter numa Tem um negócio aqui que eu não estou acreditando, gente. Pedi pro cara mandar para mim uma cópia do ofício, ele mandou. Deixa eu só concluir o Norberto Baldoff, por favor, Gustavo. Desculpa te... o corpo dele está sendo velado no cemitério luterano.
desde as 14 horas de hoje. Então, aqueles amigos, assim como a gente, que não sabiam, eu não sabia, este é o local. Desculpa, Vitorino, pode falar. Eu vou ler aqui o ofício que me mandaram. Aparentemente é verdade, porque eu recebi uma cópia do ofício número 373/2017, da Promotoria de Justiça da Família do Fórum de Bangu, no Rio de Janeiro. A 8ª Coordenadoria de Assistência Social da Direitos Humanos de Bangu, através da sua coordenação, subscreve a presente declaração informando que Fábio de Souza, vulgo Tatuí, possui deficiência física, ou seja, pênis desprovido de tamanho e volume, e por esse motivo se encaixa no perfil para obter o cadastro social e aptidão para receber o programa Bolsa Família. É o que subscrevemos no momento. Que isso? Que é isso? Bom. Não acredito nisso aqui, tio. Ultimamente, bom, dá pra não dá para duvidar de mais nada. A gente não pode duvidar de mais nada. Não dá para duvidar de mais nada. Tomara que seja uma brincadeira, mas eu pedi para a pessoa mandar o ofício, ele mandou a cópia do ofício. Muito bem. Meu Denise Deus. Goulart. Os nobres componentes dessa democrática e bem-humorada bancada consideram que esse fato, o julgamento do senhor Lula pelo STF, seria necessário e deveria estar ocorrendo num país que se diz politizado e democrático, porque, no meu humilde entendimento, o réu em questão considera-se, e uma pequena parte da sociedade afiança essa posição do senhor Lula, de privilegiado, de ser superior, porque em que ocasião tal fato aconteceu para outro cidadão comum desta nação. É o que diz a nossa telespectadora. Julgamento seletivo, né? O que a gente tem o seletivo, é isso aí que nós somos. Só faltava eles mudarem de opinião. O seu Osmir deu uma reclamada aqui, ele e o João Maria. Diz: puxa vida, já não basta o Chicão, que é gremista enrustido, a Magda e a Carla gremistas, agora trazem mais um conselheiro do Grêmio. Pô, por que não contratam logo o Renato Gaúcho para a bancada? Só porque ele não quer, gente. É porque ele não quer. Só porque ele não posso quer. fazer uma referência, já que temos uma Krieger na mesa aqui. Nós, há 2 sábados atrás, fizemos um encontro de todos os grupos políticos, dos conselheiros do Grêmio. Foi um evento lá no sítio do Kevin Krieger, da família Krieger. Por mais de 100 conselheiros lá, fizemos um evento esportivo muito bacana, cara. Foi uma festividade. É muito legal assim. o lugar. Então, muito bem lembrado. Saudação, meus pares de conselho do Grêmio, tá? Para quem não sabe, o Ayrton Rusch já foi vice-presidente do Grêmio, vice-presidente jurídico do Grêmio, conselheiro do Grêmio Porto Alegrense, conselheiro da OAB, foi presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, já ocupou uma série de cargos ligados não apenas ao direito, mas também ao futebol, defendendo as coisas do tricolor. Lógico, por isso que eu fiz a referência. Já que a gente está falando do Grêmio, falar do Inter, que hoje é aniversário do Internacional, 109 anos, né? Bem. Parabéns a mim e a todos os outros colorados que estão assistindo o programa. E eu costumo dizer, um não existiria, ou não teria o tamanho que tem sem o outro. Exatamente, exatamente. A rivalidade fez eles A crescerem. rivalidade fez os dois grandes. É verdade, é verdade. A gente fala aqui, cada um é gremista, outro é colorado, enfim, mas eu tenho boníssimas relações com colorados, com o José Alfredo Amarante, que eu sempre comento aqui, meu hiper mega amigo, casado com uma das minhas melhores amigas. E que então, você faz campanha para ser presidente. E eu faço questão para ser presidente, porque ele é uma pessoa Você e o Chicão também defende o Amarante. Eu gosto do Amarante. Nós gostamos muito. O Amarante faz parte das minhas relações, já participei de vários debates com ele como conselheiro do Internacional. Ele foi candidato e deverá ser muito brevemente, com muitas chances agora, né? Então eu espero, porque até então tem conselho, né, meu amigo? Os conselheiros que votam, que tá tudo... Tem esse trabalho político, político mas é enfim, eu acho que quero lembrar que abri hoje o meu dia com o Twitter, exatamente saudando o Esporte Clube Internacional, dentro dessa ideia de que um não é grande sem o outro. Muito bem. Vamos para o outro lado do mundo? Vamos. Vamos para a China? Vamos. A China retalhou os Estados Unidos hoje, anunciou uma relação de produtos com sobretaxa para importação, focando especialmente em eletroeletrônicos, soja e uma série de outros produtos que os americanos exportam para a China. Uma retaliação é o caso do aço. O Donald Trump não gostou nem um pouquinho da retaliação e anunciou que ainda esta semana vai estabelecer novas medidas para, segundo ele, enfrentar a invasão
de produtos chineses nos Estados Unidos, que, segundo ele, tira emprego dos americanos, enfim, assim como também traz uma série de outros problemas. O Donald Trump vai ter dificuldades, viu, Chicão? Você que o defende, e eu acho que ele faz uma boa gestão também. Ontem alguém escreveu para cá dizendo o seguinte: fala mal do Donald Trump, mas os Estados Unidos estão crescendo, tem emprego, tem não sei o quê. Então, nesse ponto, em termos de condução da economia, mas tem um problema, a gente concorda, Chicão. Plenamente. Grande parte das marcas americanas distribuídas no mundo inteiro são fabricadas na China. A China hoje é a fábrica do mundo. Se você tirar o teu iPhone do bolso agora, você vai ver atrás Made in China. E não tem nada mais americano que a Apple. Não, nós temos empresas então, assim, aqui que fabricam lá. Fabricam na China. Fabricam lá. Então, hoje você comprar briga econômica com a China é um negócio muito complicado. Acho complicado também. Porque esse mecanismo de globalização criou um outro fenômeno que eu fui conhecer agora no Uruguai. Ayrton, os chineses estão exportando fábricas. Eu vi a fábrica da Lifan. Fui conhecer a fábrica da Lifan perto de Colônia de Sacramento, entre Montevidéu e Colônia de Sacramento. Fui conhecer a fábrica da Lifan. Não tem um parafuso no chão. A fábrica é toda montada. Ela não tem computadores, robôs, nada. Tudo emprego para uruguaios, alguns chineses que comandam o mecanismo. Mas você olha no chão, não tem um parafuso, nada no chão. É uma fábrica que se tiver que desmontar, eles desmontam aquela fábrica em 2 meses. E montam ela em outro lugar em 6 meses. Se tiver que tirar aquela fábrica do Uruguai, levar para o Chile ou trazer para o Brasil, eles fazem isso em 6, 8 meses. A China está começando a exportar fábricas. Isso é um negócio espetacular e absolutamente inovador, porque até então se sabia que se fabricava na China com aquela mão de obra barata, um custo barato e se tirava produtos de lá. Aí a pressão de que estamos levando empregos para a China. Muito bem, agora a China está trazendo as fábricas até nós. É uma visão completamente diferente. E eu acho que o Donald Trump, se ele pensar em retaliação, eu acho que o pessoal da área de economia e principalmente em relações exteriores vai dizer, calma, vamos ver primeiro o que é, o que não é, porque as empresas americanas podem sair prejudicadas. Eu só acho, a minha questão em relação ao Trump, até eu acho que os elogios aos Estados Unidos, eu acho que se os Estados Unidos se não atrapalha, ele funciona. Né? Não vejo tanto como mérito dele. A minha preocupação com o Trump é a importância dos Estados Unidos dentro do sistema global, a belicosidade que ele tem, a falta de preparo no trato das relações internacionais é que me preocupa. Aí sim, porque um litígio provocado por ele, aí sim pode afetar a nós. Mas quanto à economia, os Estados Unidos é aquele modelo que deu certo. Eles ficam resfriados, o mundo pega pneumonia. Exatamente. Mas o Donald Trump, assim, em termos de relações internacionais, ele é uma locomotiva sem freio, lomba abaixo. Sempre ideal, tudo sempre é assim, né? Ele é um trator, é um CBT lomba abaixo sem trava. Não viu o baixinho, o tampinha lá da Coreia do Norte, o minimão lá todo, brabinho e tal. Vamos ver quem é que tem o botão maior, não sei o que. Pronto, o baixinho calou a boca, vê que o baixinho não fala mais. Olha aqui, olha o nosso material agora de publicidade, enfim, pela estreia do Ayrton Ruschel, já chegou aqui, foi feita pelo Guilherme. Dá uma olhada, pode colocar aqui, por favor? Olha aqui, Programa Atualidades Pampa contrata Jair Bolsonaro para a bancada. Ficou maravilhoso aí. Porque não é tu, né, Magno? Ficou maravilhoso. Tu não sabe o que eles fazem comigo. Tu não sabe o que eles fazem comigo. Vou te mostrar. Agradecer a produção, queria agradecer. Não, a produção não tem nada a ver com isso. Esse é o telespectador nosso. Não, tu quer ver? Eu vou mostrar algumas pra ti. Eu vou agradecer a produção por ter liberado. Olha aqui a do Marne, Essa é respeitosa, você vê? Tem que ver. Olha aqui a do Marne, Olha lá do Marne, O seu Vitorino não deixa eu falar. Marne Barcelos. Isso aqui é o Zé Colmeia, que é o Vitorino. Tu tá achando que a tua tá ruim? Já achei a minha linda. Olha o irmão do Zé Colmeia. Olha aqui, Olha, o Chicão é o único que eles respeitam que tem medo. Tá? O Marne, quando era novinho, e agora o Vitorino também tem. Aquele personagem lá. Mas, na verdade, eles gostam meio de perfil. Porque tem um perfil, digamos assim, avantajado. Essa saliência aí chama atenção. Não esquece a frase que eu cunhei de Chicão Tofani quando cheguei aqui, o homem mais invejado. É verdade. E quem está falando é o Ruschel, que conhece bem a noite. Mas ele não disse que era de noite. Momentaneamente fora.
Tá bom. Olha aqui, ó. A gente pode fazer qualquer coisa aqui. A gente só não pode mentir. Atenção, só um pouquinho. Um por vez. A única coisa que a gente não pode fazer nesse programa é mentir. É verdade. Então, por favor, seja verdadeiro. Pois é, eu tô da bala. Chicão, qual é a tua idade, Chicão? A minha idade é 60. Feitos agora recentemente. Pega no pé da idade. Não pode pegar no pé do visual, da performance. Exatamente. A idade dele está fazendo... Olha, retomaram o julgamento lá, o Fux está votando. Olha aqui, ó, vocês estão comentando... Se o Fux fizer o 6-1 ou o 5-1, Magda, eu acho que aí encerra o assunto. Porque a minha única dúvida ainda é o Fux. O Fux é instável, né? Se ele fizer o 5-1... Depende do jeito que ele acorda. A Carmen Lúcia bate o martelo no 6-5. Mas é muito difícil se o Fux mudar. O Fux bate de frente com o Gilmar sempre, Gustavo Vitorino. Acho difícil. Acho que o Fux vai votar contra o habeas corpus. Eu também acho. Vocês estão comentando sobre o falecimento do Norberto Baldoff. Ótimas recordações dos bailes da reitoria quando estudava na URGS. Muitas saudades. Música de excelência. Deus o receba. Abraços, Lídice. A propósito, gostaria de saber notícias do Edgar Posser, grande cantor e que tinha um aconchegante bar ali no bairro Santana. Aquele bar continua existindo. Está com o filho dele, né? Não, encerraram há 60 dias. Então não sabia. Tá, então tá aí, ó. O filho, ele tinha só uma noite que ele fazia lá, mas ele está bem, né? Que é mais importante. É o que a pessoa quer saber. Essa noite? Mas claro, tem que conhecer ele, é homem solteiro. Quem disse que escreveu o livro não era eu, né? Deixa ele dar informação para o telespectador. Não, ele está bem, o filho dele seguiu tocando os bares há 60 dias, eles encerraram as atividades, mas também de saúde, graças a Deus, e tenho encontrado o filho dele, é um gremistão, tá lá, tá sempre nos jogos do Grêmio. Eu tenho muito contato com a filha dele. Também, que é da minha amiga no Face. Fala, Carla Krieger. A Jussara Dickel está dizendo que ficou sabendo que o Ayrton é filho dos amigos queridos dela, pediu para te mandar um grande abraço, diz que é a Jussara Dickel e que tu vais lembrar do marido, que é o Lauro da Languiru. Lógico, como esqueceria? Passei a minha infância na empresa deles lá, peraltando por todos os lugares. Que legal. Bom te reencontrar aí. A Ângela diz, bem-vindo, Ayrton, só vai agregar mais simpatia, alegria e também é muito bonito. Então, para baixar um pouquinho a tua asinha, que já deve estar lá no alto. Boa noite, bancada sensacional. E seja bem-vindo, Caco Antibes. Só não Mas tu sabe, olha aqui, ó, ser parecido com uma pessoa maravilhosa como é aquele cara, que é um gênio. Miguel Falabella é um gênio do teatro, um homem inteligentíssimo, um homem culto. Mas tu parece mesmo Caco Antibes. É o Pimentinha, só não gostei. Com o Richard Gere, com o outro, não é ninguém. Olha o que o Bolsonaro. Eu tô me sentindo aliviada, porque na minha estreia não me compararam assim com tantas pessoas. A gente te aliviou. Só não gostei que ele... Porque a gente tinha medo que tu chorasse, mas o Richard não vai chorar. Só não gostei que ele é contra a intervenção militar. Abraços a todos, sou viciado em vocês, Márcio Gonçalves. Posso explicar? Pode, deve. Uma antipatia Eu respeito as instituições. Não há no mundo quem governa, exército, que governe os países. Os países foram feitos para democraticamente ser gerados. E o exército, ele cria tem uma função jurisdicional super importante, que é a manutenção e a garantia da ordem. Se nós botarmos eles a serem a ordem, nós não teremos quem garanta a própria ordem. A própria ordem, entendi. Olha aqui, ó, seja bem-vindo, Ayrton. Só enriquece esse programa com tua vinda. Rafa, motoqueiro da Yamaha R1. Ah, não, pessoal. Tu sabe quem é? É que eu sou motoqueiro desde tu é motoqueiro? Não sabia? Eu sou jovem há muito tempo. Faz muito tempo que eu era jovem. Então, eu tenho alguns amigos motoqueiros. Então foi ele que mandou. Boa noite, bancada, agora para amenizar um pouco, daqui a pouco tu vai arranjar uma inimizade. Bancada maravilhosa. A todos um grande abraço, em especial ao Chicão, que adoro. Uma pessoa ímpar, Cíntia Perossi. Muito obrigado. Ah, que jeito. Quer que eu seja roxo? Ficar dando risadinha, sem graça. Homem que ri muito não tem graça nenhuma. É muito pelo contrário. Eu tô quieto. Eu acho que um homem feliz abre a primeira porta de coração de uma mulher. Falando em gente não feliz, uma mulher pra sempre presta atenção. Falando em felicidade, gente feliz, chegou a hora mais gostosa.
Chegou a hora... Dá licença? Não, é que eu queria o testemunho da GG. Sim. Mas tu acha que a GG vai dizer alguma coisa a favor de mim? Não, nenhum homem mal-humorado se aproximaria, teria alguma chance. Mal-humorado não, cara sério. Não, estilo Blade Runner. Não. E não risadinha. Não, tu é entupido. Vocês deixam eu fazer o merchandising, por favor, porque vocês interromperam o merchandising. Vocês dois interromperam o merchandising, com licença. Vamos de novo. Por favor, Chicão, eu tenho que fazer o merchandising. Chegou a hora mais gostosa do nosso programa, o Momento Chalé da Praça 15, que vai dar de presente a um telespectador ou telespectadora um voucher no valor de R$70. A participação é super fácil. O Gustavo Vitorino vai dizer uma frase agora, que ele criou e está por escrito, para não dar problema, né? Aí você escreve a frase exatamente como ela for dita, manda para nós, junto com o seu nome completo e o número do seu documento, ou RG ou CPF, aquele que você quiser, certo? Então, está valendo hoje para os telespectadores do WhatsApp, 999-777001. Não mandem e-mail, porque vocês vão perder tempo, tá? Hoje é o WhatsApp, 999-777001. Qual é a frase, Gustavo Vitorino? A frase é, na Praça 15, vírgula, no eterno chalé, vírgula, o chopp da devassa espera pelo seu olé. Azar! Repita a frase, por gentileza. Por gentileza. Acaba. Eu não prestei atenção. Eu não estava aqui, eu não estava configurada. Eu ia detonar minha frase. Vamos lá. Vai. Na Praça 15, vírgula, no eterno chalé, vírgula, o chopp da devassa espera pelo seu olé. Muito bem. Seguimos, então. Fala aí, Alemão. Gostou? Aí. Alemão, olha que jeito de... É muita intimidade. Boa noite, Magda. Você queria que chamasse ela de chinesa? Presta atenção. De Jéssica, né? Jéssica Obrigada, Magda. Jéssica, né? Ela tem nome. JJ. Não. Amanhã é pré-estreia do documentário do Brasil Paralelo, falando sobre Getúlio Vargas. É uma narrativa imparcial e verídica sobre essa fase da história contemporânea brasileira. Será exibido no Cine Shopping Cidade de São Paulo, porém o documentário estará disponível no site oficial do Brasil Paralelo na segunda-feira, a partir do dia 9. Então, bota www.Brasil Paralelo, você vai conseguir, a partir de segunda-feira, assistir esse filme, que é muito bom, né? Maravilhoso. Deixa eu fazer um agradecimento, Magda, ao Conselho Regional de Odontologia, que hoje me fez um mimo. Eu quero agradecer a gentileza, a lembrança, e colocaram aqui o agradecimento, em nome do Conselho Regional de Odontologia, do apoio que recebe desse comunicador. Não reparem que a favela, nesse momento, está se manifestando silenciosamente. Eu queria ter... Eu gostaria de saber qual é o brinde que tu recebeu. O tratamento de canal. Eu já tenho intimidade para entregar. Deixa ele concluir, gente. Isso é sério. Diz o texto do Conselho Regional de Odontologia que nesse veículo, com sua competência, propaga conteúdos que conferem qualidade e estilo de vida à sociedade gaúcha. Por que o Conselho Regional de Odontologia está fazendo essa campanha, Magda? Porque eles divulgam... Durante todo o verão, o Conselho Regional de Odontologia faz uma campanha de fiscalização, porque o exercício ilegal da profissão é fiscalizado pelo Conselho Regional de Odontologia, e no litoral, no verão, a incidência desse tipo de crime aumenta de forma brutal. O CRO tem fiscalizado e a gente sempre, em todos os programas, tem alertado para isso. Durante o ano, a gente chama a atenção da importância da saúde bucal, porque as pessoas menosprezam algo achando que exclusivamente o dente bonito é que é bacana. Não, a saúde bucal transcende. A Magda já citou casos aqui, lembra, Magda? Exatamente. De pessoas com problemas cardíacos que tiveram origem na saúde bucal. Na saúde bucal. Então, por exemplo, essa que vos fala. Eu quero agradecer, então, o Conselho Regional de Odontologia pela lembrança, pelo gentil mimo, e dizer que a gente está sempre à disposição, toda a Rede Pampa de comunicação, para divulgar o que de importante para a sociedade. E qual é o mimo? Ele não quer nos dizer qual é o mimo. Homenagem. Tá bom, foi um Malbec argentino acompanhado de uma taça de cristal. Eu não tenho. Tá, mas tu é muquirana, eu sou um cara Que isso? importante. Chamou de muque. Eu acho que tu Vai agora... ter uma retaliação horrorosa. Hein? Horrorosa, que Vou medo. estudar a retaliação. Olha aqui, ó. Denise Goulart de Munhoz diz o seguinte... Há tempos, muito se falava globalização da economia capitaneada pelos Estados Unidos Estados Unidos da América. Porém, como bem argumenta o Vitorino, a China vem crescendo, exportando tecnologia e oferecendo oportunidades de emprego. Quanto ao carro Lifan,
X60, em 2016, adquiri sob protestos de familiares, porque é fabricado na China e montado no Uruguai. Na ocasião, o fato de a montadora ser uruguaia me trouxe certo grau de confiabilidade. E, efetivamente, o carro é muito bom e com valores acessíveis. É verdade. E vem aí o X70 e o X80, que a Sam Motors deve lançar ainda esse ano. O X70 e o X80, são 7 lugares, né? 8 lugares, uma coisa assim. A Sam Motors deve lançar ainda esse ano esses 2 carros da Lifan. O X70 quem gosta do X60, o X70 vai se apaixonar. É uma delícia. Uma SUV vai custar, uma SUV com motor 2 litros de alumínio, com todos os recursos. Uma SUV que vai custar menos de R$90 mil. Uma SUV desse nível custa no Brasil, hoje, qualquer uma acima de 130 mil. Ela vai custar abaixo de 90 mil. Estou falando, cuidado com os chineses. É verdade. E outra coisa, eles dão garantia de 5 anos. Ninguém dá garantia de 5 anos se não sabe o que está fazendo. Então, abraço ao Jefferson da Sam Motors. E os venezuelanos continuam entrando no Brasil, né? Continuam fugindo daquela crise toda na Venezuela e o governo brasileiro planeja transferir até 18 mil venezuelanos para todo o Brasil. Todo o Brasil vai receber. Fazer um repasse, Jéssica. Vai fazer o repasse. Ricardo, Chicão, a Venezuela sempre coloca finalistas nos concursos de beleza. Ou seja, a Venezuela fabrica mulheres lindas. Não tem essas desamparadas lá pra gente trazer pra cá. Ai, olha aí, fabrica. Não, acho que terminou essa fábrica. Terminou essa fábrica. Quebrou já. Olha aqui, ó, os jogadores da Venezuela que estão enfrentando o Grêmio agora no Olímpico. Sabe o que eles fizeram, Ruxa, quando chegaram aqui no Brasil? Foram para uma farmácia e saíram cheios de sacolas. Sabonetes, produtos de limpeza, pasta de dente, estão levando quilos e quilos de pasta de dente, sabonetes, produtos de limpeza. Foram numa farmácia, ninguém quis conhecer ponto turístico, nada, pediram para ir numa farmácia. Necessidade. Desesperadora a situação na Venezuela, triste isso. É desesperador está a situação do funcionário público, né? Eu hoje me solidarizei muito, foi liberado um pagamento entre R$1.200 e R$1.400. E aí eu fui conhecer de perto essa situação, Gustavo. Me impressiona porque se tu hoje tem R$10 mil e tu vai numa instituição bancária e tu tenta aplicar esses R$10 mil, ele vai te render R$100. Vai te dar, aliás, 1%, vai te dar uma ninharia. Mas se tu precisares... Cada 3 meses. Se tu precisares usar o cheque especial, tu vais pagar 10, 15%. E essa situação que está vivendo o nosso funcionarismo, porque ele não recebe e aí precisa usar seu cheque especial pagando essas taxas. E aí eu fui mais a fundo, Gustavo, e aí a discussão é para a bancada, por que o juro é tão caro para tu buscares, né? E aí fui descobrir que os conglomerados, existem apenas 4 instituições financeiras que dominam o país. São só as 4. Essa é a explicação. Eu fui investiguei e descobri. São 4 conglomerados que dominam o juro. Então é um monopólio. Nós temos um monopólio. Então, mesmo que o cupom baixe o juro, nós estamos com o juro mais baixo da história do país, agora 6,5%, e isso não reflete o cheque especial, continua esse pouco, porque 4 conglomerados dominam o país e aí é esse juro que nós pagamos. E a fiscalização do Banco Central? Bom, também tem o seguinte, o ministro da Fazenda é banqueiro, você queria o quê? Deixa eu interromper você só um pouquinho, que os nossos telespectadores estão agoniados, obviamente, para saber quem vai ganhar o voucher no valor de R$70 para desfrutar das maravilhas que o Chalé da Praça 15 proporciona, no almoço, no happy hour, com música ao vivo e mesmo à noite, onde você pode chegar e estacionar na frente do Chalé da Praça 15. Na Praça 15, no Eterno Chalé, o Chopp da Devassa espera pelo seu olé. Bruna Chagas da Silva. Bruna, você acertou, você escreveu corretamente a frase. Então, assim, você tem 30 dias para usar o seu voucher no valor de R$70 e quando for até lá, por gentileza, leve o seu documento que tem foto para ser bem identificado, ok? Obrigada pela participação e fica assim então. Bruna Chagas da Silva ganhou o voucher no valor de R$70. O Chalé da Praça 15 é muito especial. Hoje... Aos sábados agora tem feijoada, não tem? Tá de volta a feijoada com o Simoneto, né, Chicão? O Simoneto trouxe de volta a feijoada aos sábados no Chalé da Praça 15, uma feijoada maravilhosa, imperdível, imperdível mesmo. Hoje teve uma reunião um pouquinho preocupante, viu? Líderes de 3 nações
que se reuniram para formar um eixo meio perigoso. Rússia, Irã e Síria. Barbaridade, peso, né? Os 3 governos se reuniram hoje para estabelecer uma linha de ação para a região. O Irã quer dar apoio logístico, a Rússia já apoia com equipamentos e aeronaves, o governo sírio, e o governo sírio quer propor um cessar-fogo na região, propor aos rebeldes um cessar-fogo. Isso vem no rastro do que disse o Donald Trump ontem, que vai anunciar nos próximos dias a retirada das tropas americanas de grande parte dos países do Oriente Médio. A previsão do Donald Trump é, hoje, com 85 mil homens na região, reduzir a um máximo de 15 mil, exclusivamente para a manutenção das bases da infraestrutura americana ali naquela área. Eu não sei se isso, em termos logísticos, representa muita coisa, até porque hoje o domínio territorial e a ascensão imperial dessas grandes nações se dá muito mais pela tecnologia do que pela presença física. Mas está evidente de que o Donald Trump está, digamos assim, olhando para o próprio umbigo, ou seja, Chicão, a América para os americanos. E ele está fazendo isso. E ele, quando ele disse isso, anunciou essa retirada, ele disse o seguinte: está na hora de trazer os nossos garotos para casa. Eu gostei do que ele falou. Gostei. Essa coisa de intervencionismo tem que dar um basta. Eu acho, dona Magda, fala, querido, historicamente o mundo vai ser dividido, vai ser rachado ao meio. O lado ocidental, com o tempo, ele vai voltar à época de Leônidas, de Xerxes, daquela época antiga. Nós não temos nada a ver com o lado oriental, não temos nada a ver com o chinês, com o japonês. Isso aqui vai ser dividido e não é uma questão de apartheid, é uma questão econômica. Os Estados Unidos bancam o mundo todo. É verdade. Qual é o sentido? Bancar a China, bancar Japão, bancar Taiwan, esses caras, deixa eles se virarem. Ele não banca. Então banca a América, que faz parte dos Estados Unidos. Eu acho que ele não banca o México, então, que é vizinha, quintal. Por ele quer botar o exército na fronteira com o México? Mas eu acho que o México ali é uma questão do tráfico. Do tráfico, ali é tráfico de drogas. Ali é o problema do tráfico. Mas eu acho que aí o Donald Trump erra o foco, porque ele acusa os mexicanos do tráfico, mas não tem tráfico, não tem consumo. Os maiores consumidores de drogas do mundo são os americanos. Aquela região da Califórnia, quem conhece Las Vegas sabe, os caras oferecem drogas dentro dos cassinos. Verdade. E drogas sofisticadas. Como oferece água. Drogas sofisticadas, drogas sintéticas de última geração, os caras oferecem dentro dos cassinos. Tem cassinos lá, Chicão, que não tem, a maioria deles não tem janela. E o ar-condicionado recebe pequenas doses de salicilato de metila, impede que você durma e você perde a noção de horário. Você fica metendo dinheiro em roleta, gastando, você perde a noção de horário. O objetivo do cassino é esse. Ele cerca você com comida, com bebida, sabe? E aí daqui a pouco tem um show de... manda te buscar de avião, tem um show de não sei quem. Tu fica doido, tu entra num mundo que não é o teu. E quando tu vê, tu perdeu... Sai de lá pelado. Tu perdeu $100 mil. No entanto, tu és a favor do cassino aqui no Brasil. Eu só queria fazer uma distinção que isso é um modus operandi, né? Isso de não ter janela e todo esse aparato que serve. Sim, de propósito. Nos simples bingos que existiram aqui na capital, se via também. Se via, que era exatamente. Nenhum tinha janela, todos tinham. A comida era liberada, né? Meninas simpáticas circulando com as cartelas, muito simpáticas. Meu Deus. Hoje eu gostava tanto. Não gostava não, gosto. Não perdi, continua atento. Muito bem. Ficamos felizes. Prezado, eu gosto muito de saber que todo mundo continua igual. Gostando das gurias, guria gostando dos guris. Mas e a diversidade, amigo? Não, mas não tem nada contra a diversidade. A diversidade é legal, mas lá fora, né? Que barbaridade. Não, olha aqui, ó, prezado doutor Vitorino, compactuo com sua indignação. O tal Gilmar Mendes não merece que demos atenção ao que ele fala. Voltou a Portugal, uma terra maravilhosa, para poluir com sua soberba, ignorância e safadeza, mas não nos representando, né? Parabéns ao novo participante, bom moço e inteligente. KKK. Dá-lhe, Chicão, Alzira Levis Duber. Olha só, Vitorino, tem 2 Whats para ti. Então, deixa eu ler o primeiro e o segundo, depois tu fala, tá? De preferência, aqueles que deixam a mãe de fora, tá? Boa noite, Carla e bancada. Pergunte ao Vitorino se a ministra Carmen Lúcia pode negar um pedido de vistas do processo. Abraço a todos. É o Marcos de Porto Alegre. Não. Na sequência... Sim.
Deixa o Vitorino falar, ele além de saber tudo, é um cara humilde, diz o Roger. Roger, tu não entende nada de ternura humana. Roger, obrigado pela gentileza. Você entende a verdadeira alma humana. Não, ele engana as pessoas. Você entende a alma humana, eu fico grato a você pela gentileza. Olha, a ministra Carmen Lúcia não pode, é regimental, pedir de vista, e uma vez pedido, ela tem que conceder. O que ela pode fazer é estabelecer prazo, mas também o prazo Mas não vai terminar nunca esse rolo, não. É bom. Então, eu acho que eles não vão pedir nada. Eu estou falando o que... Perguntar. Pode acontecer. Está respondendo. Não fazer juízo de valor. Pode haver o pedido, sim. A gente, todo mundo sabe, essa hora você já tem o resultado, mas a gente entende, infelizmente... E para que eu consiga entender a tua resposta, na verdade, como foi concedido uma liminar para que até o julgamento fosse evitado qualquer prisão, enquanto o julgamento não tiver o seu término, fica vigorando a liminar. Exatamente isso que eu pensei. Então, aqueles que estão bravos com a Rosa Weber, que querem a soltura do Lula, ou a não prisão do Lula, eles podem adiar cada vez mais esse julgamento, porque ele já está com uma liminar, exatamente, protegendo de uma possível prisão. Lembra, Carla, do julgamento do Mensalão? O presidente do STF era o ministro Aires Brito, e o relator era o ministro Joaquim Barbosa, e o revisor era o Lewandowski. E o Lewandowski pegou o processo, pediu visto e sentou em cima. É isso aí. Meses e meses e meses, o ministro Aires Brito, presidente da casa, teve que advertir ele: olha, se o senhor não devolver o processo, não devolver a sua revisão, sua manifestação dos autos, o processo vai a julgamento sem a manifestação do revisor. Aí ele devolveu, mas só assim. Então, nada impede que a turma de batalhão de choque do Lula, que é Gilmar, Marco Aurélio, Lewandowski e Toffoli, esses quatro são o batalhão de choque dele, nada impede que um desses quatro peça a vista e sente ser do processo. Eu acho que Toffoli... Tem muitas pessoas com quem eu falei hoje, principalmente lá na Federação, tem essa visão. É uma alternativa. Senta em cima. Porque assim, a previsão era 6-5. Não solta todo mundo, mas o Lula fica de repente a gente está falando aqui, as pessoas até já sabem o que aconteceu. Pode não ter acontecido, enfim. Mas lembre-se que é uma perspectiva que está prevista em lei. E, Vitorino, os votos contra o habeas corpus do Lula gerou muita indignação em muitas pessoas, principalmente no líder do MST, que fez algumas ameaças. Ele disse que vai ocupar todos os prédios públicos se o Lula não ganhar esse habeas corpus. Todas as terras, sobretudo a Rede Globo, diz que quer ocupar tudo e botar fogo em tudo. Quem é esse retardado? O líder do MST, o Alexandre Conceição aqui. Ué, não é mais o Sted, o líder do MST? Não, diz aqui que é o presidente. No entanto, Gustavo não está acompanhando as eleições do MST. Trocou o presidente? Não, estou imaginando que seja. Vai mudar trocou a vida o comando. se tu ocupar. Trocou o comando, tu não acompanha as eleições? Eu pago para ver. Aliás, eu gostaria, viu? Como é o nome do rapaz aí? O Alexandre Conceição. O Alex, vai, mete bronca. Alex, eu acho que você tem que invadir. Ele faz uma intimidade com as pessoas. Vai, bate pra dentro, vai ser bem legal. O exército vai adorar. E invade um batalhão do exército, por exemplo, artilharia. Chegou. Bem legal. O MST, o MST comemorou, né, quando o Barroso, o Gilmar deu o voto, eles, companheiro. Até o Gilmar virou companheiro. Dona Magda, tu estás de preto já adivinhando o resultado da votação, e a Carla de verde ainda tem esperança. A Jéssica já está de presidiária, talvez tenha adivinhado o resultado. Um beijo a todos, Joer Anselmo Padilha de São Leopoldo. Isso é que tem bom Eu pensei nisso, Joer, daí eu até botei um colarzinho negro por cima. Porque tu tava meio eu tava assim, tava esperançosa, mas sabia, né, o que a Rosa Weber ia fazer. Ainda bem que ela surpreendeu positivamente. Olha aqui, uma cutucada em todos nós. O Estado Democrático de Direito, hoje, mais uma vez, restou enterrado. O rebanho punitivista presente, inclusive em grande parte dos integrantes desta bancada, infelizmente encontram-se embebidos no senso comum midiático. Deveria chamar um criminalista para comentar o caso. Aí como é que ele assina? Sou Felipe Minotto, advogado criminalista de Porto Alegre. Luiz Fux, contrário ao habeas corpus.
Isso contrário ao habeas corpus. Então já está 5-1, né? Tudo indica. Agora, esse rapaz, o criminalista que escreveu aí, a gente entende a posição dos criminalistas, porque, na verdade, o habeas corpus e os tribunais superiores são palco e ferramenta de trabalho dos criminalistas, né? Então, a gente entende a indignação, porque, de certa forma, eles vão ficar restritos em parte do seu exercício laboral e em parte da sua operação do direito. Se entende essa posição, mas é preciso entender, meu caro advogado criminalista, de que existe um bem maior, que é o Brasil, que é a manutenção da justiça. O senhor, sendo advogado e sendo criminalista, mais do que nunca o senhor deveria entender os argumentos que foram expedidos aqui nesse programa, que é a presunção de inocência, que se dilui no decorrer do processo, as ferramentas que possibilitam recursos ao STJ e ao STF, ou seja, o recurso especial, o recurso extraordinário. O senhor deveria saber que é preciso um perigo real, ou seja, um abuso de autoridade, não é isso? Ou uma ilegalidade. E até agora não se constatou nada disso. Se constatou até agora um julgamento que transcorreu normalmente com a condenação. Então, me parece que o senhor está colocando ou a sua ideologia ou um interesse pessoal nessa sua opinião, o que é respeitável, mas eu me permito eu não discordar. queria ideologizar a discussão. Que bonito. Tá? E foi essa a resposta. Então, a minha resposta para ele não é. Então vá, por gentileza. A minha resposta não é nessa linha. A minha linha é da questão processual. Na primeira e segunda instância, se produz provas, se busca o mérito. Na terceira instância, ou tu vai para a esfera da lei, da infringência à legislação, que é o STJ, ou infringência à Constituição. O que nós discutimos aqui é que hoje só estava discutindo se estava havendo uma infringência à Constituição. Não se analisou o mérito, não se disse quem gosta de Lula, quem não gosta de Lula, até porque a discussão para mim nunca foi essa, neste momento aqui. Então, aí sim, parece que ele quis, aí vem o termo ideologização da discussão. Era isso. Muito bem, olha aqui, ó. Está muito advogado aqui. Chicão Tofani, presta atenção aqui no serviço. Tem que fazer umas aulas. Rafael Correia diz assim: se possível, Magda, comenta com o Chicão sobre duas casas noturnas de Porto Alegre, Provocateur e Valenbar, que é a nata da elite de Poa. A Provocateur é uma casa praticamente paulista que veio para cá, que a Provocateur montou um pacote com um hotel na Marquês do Pombal, Marquês do Orval Ibis, me parece, que as mulheres são muito bonitas aqui no Rio Grande do Sul e é mais acessível que lá em São Paulo. É uma mulher para sair com um cara, jantar em Paris, aqui a mulher janta numa pizzaria e acha legal e diz pra mãe que ganha um bom partido. Então os paulistas vêm tudo para cá. Uma casa mais de paulista, uma casa de alta ostentação, não abre todos os dias, é uma cesta sim, uma cesta não, mas é um lugar legal para quem quer curtir esse astral. O Vale, o antigo Valentino, é uma casa pseudo-erótica. Eu até usei algumas coisas do que o Vale está botando agora, que é mini chicotes de açoito com tiras de fibra que não pisa a mulher, é uma brincadeira, sabe, que está no filme 50 Tons de Cinza. Acho legal o Vale, só que é uma casa muito pequenininha, está sempre cheia, mas é bacana aí. É uma casa com uma temática legal, mas que o espaço é muito pequeno. Olha, eu fui uma vez e não gostei. Muito? Não gostei, realmente não gostei. Não gostei mesmo. No Vale? No Vale. Achei uma coisa sem graça, meio apelativo. Mas eu acho que aquilo que é diferente das outras casas de Porto Alegre, nesse sentido. Não, Chicão, eu fui lá esperando uma casa diferente, porque o próprio nome e a própria propaganda é essa, é uma casa diferente, que trata determinadas coisas com a maior naturalidade, né? Mas eu achei uma forçação de barra, em algumas coisas eu achei até um pouco de baixo nível. Eu fui uma vez num aniversário de alguém e nunca mais na minha vida. É a minha opinião. Olha aqui, ó, agora os guris vão cortar os pulsos com bolacha Maria. Bolacha Maria, tá bom. É assim, ó, o título é assim: Jesus
E aí o conteúdo diz assim: boa noite, bancada linda. Vitrolino sempre foi meu preferido. Marne, o pensador inteligente com uma memória privilegiada. Magda, diva da bancada. Mas essa passada de mão que o novo integrante faz na franja, Jesus, onde assino para ele ficar? Seja bem-vindo, super bem-vindo. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. Débora, que ao contrário do Chicão, que faz uma resposta séria, não, porque eu estou em contrato de experiência, que eu preciso muito do teu apoio para ficar no meio dos craques. Não, mas tu é o mais velho da bancada, tu disse que ele levou no colo a nossa produtora bem pequenininha, depois de um ano de idade. Eu vou aprender contigo. Agora, como estou no último... Deixa ele falar, quando eu como estou no último terço da minha vida, tenho aproveitado muito. Na reta final dos boxes. Então agora estou passando por aqui, para a análise dos experts aqui, e é com o teu voto, Débora, que eu vou continuar essa bancada. Volte aí no WhatsApp dizendo se é para mim. Eu quero ver a cara da Débora para ver se esse voto vale ou não. Veja bem, Ayrton. Olha, veja bem. Veja bem, o que ela vai dizer? Eu sou que nem a Ferrari, eu sou para poucas. Entende? Tá, então tá. Eu não sou a Volkswagen. Ferrari, fica aí então, Ferrari. Levantei o dedo. Ferrari, cala a boca. Olha aqui, ó, é um carinho e um tapa, né? Mais ou menos assim. Um beijo e um coice. Um beijo e um sabe que a vida é assim, um beijo e um coice. Estou assistindo o programa. Ninguém se deu conta que o Ayrton é, na verdade, o irmão mais velho do cantor Michel Teló. Vai dizer que não é. Mas essa foi legal. Eu achei todas as coisas elogio. Eu acho o Ayrton que foi a mais boa pinta de Porto Alegre. Eu não achei nenhuma delas ofensiva. Eu acho e tem uma coisa, né? falei pra ti. Todo mundo te notou. Ponto. Isso é bom. Não, o Ayrton é simpático. Tá, presta atenção. Agora vem de Caxias do Sul. Passou em branco, nada. Agora vem de Caxias do Sul, da Cristina Zambiasi. Boa noite, Magda. Uau! Finalmente um colírio para meus olhos na bancada. Já adoravam a Atualidades Pampa. Agora, então, sem palavras. Um grande abraço a todos e um muito especial no Ayrton. Olha, e Cristina Zambiasi de Caxias. Agora eu vou repetir o irmão da foto pro WhatsApp pra mim, pro Vitor. ela desmereceu você, não deixar você. Avaliar o voto. Aí, então, Carla, não te mistura. será que o Gustavo vai perder o posto de galã da bancada? A Cris também, mas eu passo com o maior prazer, o maior orgulho, porque eu nunca tive essa pretensão, nem quando era jovem, não era bonito. Mentira, que lorota boba. Agora que eu sou um senhor de certa idade, mais ou menos de respeito, então eu abro mão do voto e passo o bastão para o Dr. Ayrton Rusch, para que ele, a partir de agora, comande os corações palpitantes desse programa. Vamos ver até quanto tempo vai durar essa paixão. Vamos ver. O que deixa eu contar enquanto estou procurando. Na verdade, eu e o Gustavo temos uma dupla. Ah, vocês têm uma história? Uma dupla de dois. Uma dupla onde eu toco meu modesto violão e ele, que é um virtuoso, toca a sua guitarra. Né? Para quem não sabe, para quem não conhece todas as virtudes do Gustavo Vitorino, ele é um homem, ele já contou ele é um homem dos múltiplos instrumentos. Ele é da guitarra, ele é do baixo, ele é do teclado e ele é do sax. Ele é um maestro completo. Então a gente faz uma dupla, onde ele é a estrela, ele também é a estrela. Não é só aqui. Ele é a estrela lá também. E a gente vai. Eu sou a estrela e ele que sai com as mulheres. Mas são duas coisas diferentes. Tu gosta de tocar e cantar. Eu sou a estrela e ele que sai com as mulheres. Eu sou a estrela e ele sai com as mulheres. Não é isso, Chicão? Hein? Ele gosta de só tocar e cantar. O Russo já gosta de outras coisas também. O Russo um playboy, um vovô playboy. É verdade. Vovô pegador. Vovô pegador. Eu me inspiro nele. Mais apelidos. Olha aqui, ó. Eu sei que vocês fazem tudo isso. E o tiozinho da Suquita também, aquele também. O tio Suquita? Eu acho que o tiozinho da... Olha aqui, ó. Tem uma outra coisa. Será que ele achou que ele vinha no programa e ia sair Eles assim? tocam e cantam nos lugares e esquecem que a dona da casa pediu que a gente fosse convidado e tal. Aí a dona da casa encontra com a gente e diz assim: pô, por que tu não fosse na festa da minha casa? Eu disse, porque eu não fui convidada. Ela disse, como não? Eu mandei o Vitorino te convidar toda a bancada. Ele é assim, Tu sabe quem é, né? Ele é ciumento, sei. É a Cirlei Correia. Eu disse pra ela que nenhum de vocês me convidou. Me atrevo a dizer que uma das maiores festas do litoral esse ano. Da Cirlei
Cilê é maravilhosa. Sabe, eu me sinto bem tranquilo, porque o Ayrton é tudo isso que o telespectador está elogiando. Eu elogio o Ayrton, sempre elogiei. E um cara casado, um cara com família, diferente de mim. Não faz o 007. Ô, Chicão, respeita, porque o Russo é um cara de famílias. Casado, não é nada. Eu tô na pista. Presta atenção, eu vou dizer uma coisa pra você, tu que é um grande entendedor de mulher. Isso que tu tá fazendo com a Ayrton só atrai cada vez mais a atenção das mulheres, que as mulheres gostam de cafajeste. Elas não gostam de gente boazinha, de gente querida, de... É honesto, tu não tá encalhado? É um cara super querido. Eu tô encalhado porque eu sou do bem. Eu sou do bem, eu trato com carinho, eu dou uma rosa, eu trato com gentileza. Sobre essa frase do Gustavo, eu quero dizer o seguinte, ele não vai pro céu, senhores. Ele não vai pro céu. É tudo mentira, Ixi, eu vou dizer uma coisa, que eu não escreva, que não seja dado a mim o direito de escrever um livro sobre o Gustavo Vitorino. Mas que cafajeste. Você vê no primeiro programa. Meu Deus. Eu levei até o fim do programa. Estava na hora de eu começar a dizer a verdade. Estava na hora de eu dizer a verdade. Quem é você que senta aqui? Ele é um moço que a gente conhece. Eu sou um mistério. Se faz aí de bonzinho, de amor e tal. Mas eu sou a coisa mais legal que eu conheço. Na verdade, se eu fosse mulher e quisesse namorar um homem legal, eu me namoraria. E como a gente faz as programações juntas, eu jamais te namoraria. Viu, Magda? Como a gente faz as programações juntas, a gente acaba conhecendo, eu acabo conhecendo as consortes que ele amealhou ao longo da vida. Eu me afeiçoo a elas e aí... É a dupla Batman-Robin. Agora, quem é Batman, quem é Robin, não me pergunta, porque eu não sei. Nem quero saber. Não segue. Aí eu fico chateado porque eu me afeiçoo às consortes que ele amealhou ao longo da vida. Consortes que ele amealhou é muito bom. Olha que porcaria de texto. Canalha. 1h30 da manhã, consortes que amealhou ao longo da vida. Não, é o filho. Vai na praia e tá ralado, ele vai te desconstruir. Tá ralado. Que, aliás, eles têm uma casa muito bonita. Ele tem uma casa lá com uma piscina de plástico. Maravilhosa. Enche uma banheira, né? Mas tem piscina. Tem piscina, ele não é um sem Em terra de cego, quem diz que tem o olho rei. De plástico é bom. Chicão, trampolim uma cadeira daquela de palha. É uma caixa de cerveja. Tu me preparaste pro programa de estreia, mas por mais que nós imaginássemos, não seria tão pesado. Não, aqui é a caixinha de blog. Tu nunca sabe o que tu vai encontrar na caixinha. O que vai sair. falando em caixinha de blog, Fala. O Meirelles quietinho hoje, nessa surdina do STJ, essa discussão aí. Meirelles quietinho, foi renegociar com o BNDES. O BNDES, lembra que eu disse aqui, o BNDES vai repassar 80 bilhões esse ano, devolver ao caixa, aos caixas públicos. Eu digo, não tem dinheiro, não vai repassar. O BNDES disse que talvez em junho consiga repassar 30 bilhões. Aqueles 120 que estão lá, não volta, amigo. No governo Temer, se voltar, se conseguirem 50 no governo Temer, isso quer dizer que o BNDES conseguiu fazer financiamentos de veículos automotores sem alienação fiduciária. Isso é uma coisa horrível. É o básico, né? É o básico, sem a garantia. Comprando um bem sem a garantia do bem. Eu vou dizer uma coisa, é a várzea da várzea. Eu tô tentando imaginar de onde o BNDES vai tirar esse dinheiro, porque olha só, o BNDES meteu dinheiro no Eike Batista, o BNDES meteu dinheiro no Odebrecht, essas consultoras todas envolvidas na Lava Jato, pegaram dinheiro do BNDES, fizeram obras no exterior, o BNDES financiou essas construtoras, essas empreiteiras não receberam. Por exemplo, o metrô de Caracas. Você sabe quando a Odebrecht vai receber do governo venezuelano? Nunca. Aquela rodovia lá que eu acho que foi a Camargo Correia, o AOS, que fez lá no Chile, não, no Equador, do Rafael Correia lá. Também, o cara não apenas não pagou a empreiteira, como a empreiteira não conseguiu sair do país, tomaram as máquinas, os caras lá. Não conseguia, prenderam tudo, né? Prenderam os funcionários primeiro, lembra? Dinheiro do BNDES. E aí, o Eike Batista, olha, o Eike Batista, quando foi preso,
Rapidinho, Vitorino. Rapidinho. Chegou na frente do juiz, o juiz disse para ele, escuta aqui o senhor aí, que coisa e tal, 11 bilhões o senhor pegou do BNDES e como é que é esse negócio aqui da fraude? Aí, sabe o que ele disse? Não, na minha impressão entrou 7. Muito bem, durmam com um barulho desse, mas esse é o nosso país. Vamos ao final do nosso programa, vamos dormir, espero que vocês durmam também, vem, sonhem conosco, que nós somos magníficos, e amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos de volta para mais um encontro alegre, palpitante, e aquelas coisas que vocês gostam, sabe? Beijo! Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente.